Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui apresentando o programa Sabedoria para Viver Bem. Você que já nos acompanha, já sabe como funciona este programa. É um momento ímpar que Deus tem nos concedido para extrair da sua palavra, a Bíblia, palavra de Deus, o nosso manancial, de que nos ensina, nos conduz, dirige toda a nossa vida em cada detalhe e também em todas as áreas da vida, seja sentimental, profissional, intelectual ou em todos os nossos afazeres. Nós temos vivido essa experiência de crescimento espiritual, pessoal, desenvolvimento do ser humano em todos os aspectos, naquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Princípios eternos de sabedoria. Então não deixe de compartilhar este conteúdo. Nós estamos sendo exibidos em todas as plataformas da Igreja Cristã Maranata, no YouTube ou na TV fechada ou aberta, em diversos canais, no Brasil e no exterior. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você ama, as pessoas com quem você convive. Isso vai trazer inúmeros benefícios na sua vida, na sua casa e com todas as pessoas com quem você se relaciona. Hoje nós estamos para trazer um conteúdo que vai realmente favorecer a todos aqueles que querem crescer na sua vida secular. E o tema é exatamente esse, o destaque na vida secular do ser humano, em todas as suas necessidades, principalmente seus afazeres, a sua busca profissional, o seu crescimento em todas as áreas. Mais uma vez aqui na mesa com o pastor João Carlos. Pastor, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Wallace, a paz do Senhor a todos aqueles que estão participando conosco. E eu creio que falar sobre destaque é uma palavra que serve para todos nós. Seja na área profissional, seja no rol de amizades, seja no cuidado com as pessoas que você ama. Você sempre quer ser bem visto, né? Ninguém tem a vontade de ser mal visto ou mal amado pelas pessoas ao seu redor. Então, por que não usar a sabedoria para esse destaque? Usar a sabedoria para que o destaque seja de uma forma limpa, de uma forma justa, de uma forma saudável, mas que haja um reconhecimento. É sobre isso que é o nosso programa de hoje, não é isso? E para tratar esse tema, trazer esse assunto com bastante qualidade, nós estamos com um convidado especial, o Anderson Lacerda. Seja bem-vindo, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Wallace, paz do Senhor, pastor João, todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Realmente, o Senhor tem nos dado uma bênção e acredito que podemos contribuir, né, com algumas experiências, com algumas informações para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse dia. E para apresentar melhor o nosso convidado nessa noite, nós queremos aqui falar um pouquinho de quem é o Anderson Lacerda. Ele é um gerente comercial regional de indústria farmacêutica e ele vai nos trazer muitos princípios de sabedoria, vai falar um pouco da história dele, vai nos ensinar como que tudo aconteceu, vai contar para todos que nos ouvem. É muito enriquecedor, não perca esse momento de ouvir um profissional abençoado por Deus, mas que vai também trazer aquilo que ele fez, como que aconteceu. Temos grandes experiências para transmitir para você. Mas antes, eu quero deixar um texto, um versículo especial da palavra do Senhor que está em Provérbios, capítulo 22, é o verso de número 29. E diz assim o texto da palavra de Deus: Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Pastor João, esse versículo, ele resume, de fato, o assunto que nós vamos tratar aqui. Porque falar do destaque na vida secular é falar de alguém que se dedicou, uma pessoa que foi diligente nos seus afazeres, uma pessoa que buscou conhecimento. Então, o texto ele fala não só da operação do poder de Deus na vida do ser humano, mas também de como este agiu. Então, viste um homem diligente na sua obra? Se este homem realmente se dedicou, se ele estudou, se ele buscou se preparar, então
a mão de Deus está sobre ele, a bênção do Senhor alcança, perante reis será posto, ou seja, vai ficar entre os melhores. Não será posto perante os de baixa sorte aqui no sentido das pessoas que não fazem isso, é exatamente o inverso, é o contrário, né? As pessoas que ficam ao bel prazer, esperando tudo cair do céu e nada acontece, não é verdade? Sim, é verdade. É interessante a gente ver que a sabedoria, ela não está restrita à vida espiritual. Há pessoas que até mesmo não servem a Deus, ao Senhor, mas que são extremamente sábias dentro daquilo que elas fazem. E o texto está amarrando dessa forma. O texto não está falando totalmente do servo do Senhor, mas está falando do homem que faz a sua obra diligentemente. Perfeito. Então, por isso que nós falamos muitas vezes nesse programa, né, que o Senhor nos dá sabedoria, mas que ela pode ser usada no dia a dia, pode ser usada na vida secular. Nós temos um caso na palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 7, que diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 13. E enviou o rei Salomão mensageiros a mandar trazer a Hirão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Vamos reparar aqui na palavra do Senhor que havia muita gente em Israel. E aí Salomão, ao invés de contratar um judeu residente em Israel para fazer as obras de cobre do templo a ser construído em Jerusalém, ele vai mandar buscar uma pessoa do exterior. Vai mandar buscar um homem de Tiro. Ele era meio judeu. A mãe dele era judia, mas o pai dele era de Tiro. Mas esse homem tinha o quê? Ele tinha um destaque, ele tinha um conhecimento no trabalho com cobre. E esse conhecimento, ele atravessou fronteiras. Salomão tomou conhecimento acerca do que Hirão fazia, do trabalho que Hirão fazia, como diz o texto de Provérbios. Vistes um homem que é diligente na sua obra, ao ponto de contratar este homem para ele vir a Jerusalém, para ele poder preparar todo o material para o templo de Deus. É sobre isso que nós queremos falar hoje com você. Você pode se destacar. Você pode ter uma característica na sua vida diária que você conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Usar essa característica para crescer na sua vida profissional é sábio. E nós precisamos então nos aperfeiçoar com as ferramentas que a sabedoria nos dá para que esse destaque possa ser aflorado na nossa vida. E é isso. Hirão de Tiro, por ter essa destreza, por ter se dedicado, ter alcançado esse conhecimento, ele viveu o que o texto de Provérbios fala. Ele foi posto diante de reis, ele foi posto diante de Salomão. Salomão mandou trazê-lo. Exatamente. Né? Então ele não ficou apenas lá em Tiro, obsoleto, esquecido. Mas vamos aqui, queremos ouvir o profissional da área. Claro, com certeza. O Anderson Lacerda. Tudo bem? Conta um pouquinho como que você entrou no mercado, como que aconteceram as coisas para você, como que essas portas abriram. Bom, traz para nós essa experiência. O mercado comercial, eu já estou nele há 20 anos. Só que durante 15 desses 20, eu atuava num outro mercado, num outro segmento. Né? E é interessante, porque assim, eu não busquei a empresa que eu estou hoje. Na verdade, a empresa me contactou através do LinkedIn. E aí entrou a ferramenta da tecnologia. O LinkedIn hoje é uma ferramenta que é uma ferramenta profissional, vamos dizer assim. Né? Ali você tem pessoas falando sobre trabalho, ali pessoas colocando suas vagas, colocando seus currículos, e você cria um perfil profissional dentro da ferramenta. Perfeito. E eu lembro que eu tinha feito a minha inscrição, né, no LinkedIn há pouco tempo. E aí eu recebi uma ligação perguntando se eu queria participar de um processo. E era um segmento que eu não conhecia, né? E foi até interessante porque assim, eu me preparei, pesquisei sobre a empresa,
né? Peguei ali aqueles dados que a gente sempre sabe, que a gente sabe que vão ser abordados nas entrevistas, né? Quando que a empresa surgiu, qual o tamanho dela, né? Todos esses pontos. Você foi estudar a empresa... Fui estudar a empresa que tinha me ligado. Te ligado. Só que aí aconteceu um problema, porque a empresa que me ligou, ela tinha um nome muito parecido com o da concorrência. E na hora que o rapaz falou comigo no telefone, eu entendi um outro nome. Ou seja, eu cheguei para a entrevista preparado, conhecendo o concorrente, e não a empresa que eu estava ali concorrendo à vaga. E quando eu vi que eu tinha estudado a empresa diferente, o concorrente não a que me chamou, falei, bom, eu tenho que usar esse conhecimento de alguma forma, eu tenho que empregar esse conhecimento de alguma maneira. E aí eu lembro que foi feita uma pergunta na entrevista se eu conhecia alguma coisa do mercado, que eu estava ali, né, concorrendo. E aí eu falei, conheço o seu concorrente. Foi o momento perfeito de você converter aquele equívoco em positivo. Exato. E aí depois eu fiquei me perguntando, será que realmente foi um equívoco? Ou será que aquilo já não foi algo ali preparado até mesmo pelo Senhor ali? Certo. Porque eu vi que naquela resposta fluiu mais a entrevista, porque viram que, não, realmente é isso mesmo, e é por isso que nós estamos buscando alguém de fora, porque a gente precisa fazer um trabalho novo, com uma visão nova, e eu entendi que a entrevista ela fluiu melhor, né? E fui para um cargo de supervisão, onde eu cuidaria de vendedores. E interessante porque quando eu assumo o território, a área, era uma área que ela já vinha há algum tempo já passando com alguns supervisores, não ficavam. Então eu peguei um time bem desmotivado, né, com um número bem ruim. E começamos a fazer um trabalho, né, para recuperar. Né, e depois lá na frente se tornou uma das áreas aí de destaque dentro do estado. Você está falando de que ano, Anderson, quando você entra nessa empresa? Então, eu entrei em 2019, no mês 7, julho. E aí teve um outro ponto também, que aos olhos, né, na razão seria um problema, mas que se transformou em uma oportunidade. Quando se fala em 2019, a gente pensa em Covid-19. Isso que foi ali quando começou esse problema, entrando por 2020, e aí de repente você está numa situação de lidar com vendedores. Sim. Desmotivados, e o mercado fecha tudo. Sim, exatamente. Como é que se age num caso como esse? O que se faz? O que o profissional faz, um gerente de vendedores faz numa situação como essa? O Covid ele iniciou no Brasil em março de 2020. Então eu tinha pouco mais de 8 meses no cargo. Foi aí quando foi fechado todo o comércio, não é? E eu lembro que dois comércios eles podiam atender: supermercado e farmácia. Certo. Então exatamente um que eu era do canal alimentar e o outro agora que eu estava, que era medicamento. E aí ali eu vi uma oportunidade de quê? De me aprofundar. Então eu fui estudar. Entender mais desse mercado farma que eu estava ingressando. O time, apesar de ser um time que estava desmotivado, era um time que tinha conhecimento, faltava só a liderança. E eu trazia essa bagagem da liderança pelas empresas que eu passei. Então, meio que na pandemia, nós unimos isso. A liderança direcionava, determinava ali o que deveria ser feito, e o time, com a sabedoria que eles tinham, com a expertise que eles tinham, aplicava. Só que ao mesmo tempo eu fui buscar também me qualificar. Então a parte do home office eu fui estudar. Eu fui entender o que era esse mercado farma. Eu não me ancorei no conhecimento do meu time, mas eu fui buscar também entender, até para que na hora que o time trouxesse alguma demanda, eu não ficasse tão por fora do que estava sendo falado. Olha o diferencial. Muitas pessoas, o comum, né, a grande maioria, age de que maneira? Eu vou à empresa para fazer aquilo que eles me mandarem. Se eles mandarem eu fazer algo, eu vou me dedicar àquilo que mandou e acabou. Então, a pessoa ela fica perante os de baixa sorte, por quê? Porque ela não vai além do que ela precisa fazer, ela fica ali somente naquele limite do que foi mandado. Uhum. O seu diferencial foi esse. Você aproveitou todas as oportunidades para estudar, para se preparar,
para abrir o leque de entendimento, para conhecer até a concorrência, né, que foi onde você se destacou. Exato. Seu destaque foi o conhecimento da concorrência, não só da empresa onde você estava ingressando. Então isso abre portas, isso te coloca em outro nível, não é verdade? O Anderson, o Wallace, eu estou vendo aqui, né, nesses poucos minutos da nossa conversa, né, ferramenta de LinkedIn, que todo mundo tem que conhecer hoje em dia em matéria de mercado de trabalho, conhecimento do mercado, que ele contou que ele foi estudar a empresa, apesar de ter estudado a outra empresa que não era para a qual ele estava se concorrendo, mas depois vem a sabedoria para inverter a situação, usando o conhecimento que ele tinha da outra empresa para que aquela empresa visse que ele tinha buscado esse conhecimento. E por último, num momento de pandemia, no momento em que tudo está fechado, estudar mais. Perfeito. Não é a hora de pegar e parar na pandemia, eu vou ficar dentro de casa esperando passar. Não, vamos aproveitar. E ele foi estudar mais ainda sobre o mercado de farma. Isso tudo é importante para nós. Cada detalhe desse nos mostra como chegar a um destaque na nossa vida profissional. Excelente. Olha quantas coisas nós já estamos aprendendo em poucos minutos, para você aplicar na sua vida, para você abrir portas, para você alcançar bênçãos de Deus na sua vida. Mas, Anderson, nós te apresentamos aqui como gerente comercial regional, não é isso? Hoje, atualmente, em indústria farmacêutica. Mas essa experiência de estar nesse nível hoje, você lida com outros gerentes também. Sim. Como motivar essas equipes? Como motivar outros gerentes que também têm as suas equipes, não é verdade? Conta para nós, talvez, alguma experiência, algo que já aconteceu nessa labuta, nesse labor que você exerce. Experiências, graças a Deus, é o que não falta. Eu lembro que logo quando eu assumi, ainda como supervisor, eu tinha um vendedor e por 3 vezes, enquanto eu fazia campo com ele, visitava, né, os clientes, no final das visitas ele falava assim: mas chefe, se você quiser me dispensar, eu entendo. Falou isso 1, 2, na terceira, aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu até lembrei, Jesus gostava muito de responder com uma pergunta, né? Verdade. E aí eu lembrei disso, eu falei, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você quer que eu te dispense? Não, não quero continuar. Eu falei, então não foque no passado. Foque no agora. Eu estou aqui não é para te demitir. Eu estou aqui para contribuir para que você seja melhor. De repente para te orientar, para pontuar aquilo que você não está vendo. Mas eu preciso que você entenda isso e faça a sua parte, que eu sozinho não consigo. Eu preciso que você faça a sua parte. E ali ele parou, olhou e acho que ele entendeu. E ele realmente se aplicou e foi fazer o que ele precisava fazer e que sabia fazer muito bem. Só que ele estava tão preocupado no passado que ele estava deixando de olhar o momento ali, o agora. E eu lembro que em poucos meses, 6, 8 meses, ele se tornou, em venda, o melhor vendedor. Olha o resultado. E aí cumpriu-se novamente Provérbios 22. Isso. É outra pessoa que vai, se dedica, faz o seu trabalho diligentemente e chega ao ponto... Uma pessoa que estava preocupada de ser mandada embora pelos resultados que ele estava apresentando, agora se destaca como o melhor vendedor, né, daquela área ali. Agora, por que nós convidamos o Anderson para vir aqui hoje? Porque ele tem uma experiência maravilhosa também de destaque agora em 2025. A gente queria que você dividisse isso conosco, né, que foi o motivo de você ter sido convidado para nós falar. Já falou do rapaz que vendia pouco e depois se tornou o melhor. Agora queríamos saber de você. Como é que foi a experiência desse momento que você está vivendo agora em 2025? Realmente, eu falo que nos últimos 3 anos tem passado algumas experiências e algumas experiências marcantes, né? Hoje eu estou num cargo regional, abaixo desse era um cargo gerencial, que eu fui também promovido em 2022, também uma experiência que o Senhor me deu na época. Eu lembro que naquele momento eu tinha uma proposta para uma outra empresa, um salário melhor, e o Senhor me orientou a não ir, e eu atendi. Um ano depois, essa oportunidade que apareceu, ela foi extinta, a pessoa que entrou foi mandada embora, seria eu, no caso, e abriu-se uma porta onde eu estou hoje para o mesmo cargo, um cargo também gerencial, e ali passei por um processo, né, um processo interno, e
a equipe já estava entregando um resultado totalmente diferente, um resultado positivo. Essa experiência com esse vendedor me mostrou que eu precisava replicar isso nos outros 40 que eu tinha. E aí foi o trabalho que foi sendo feito com os outros vendedores, né, com os demais, e isso me levou a subir de cargo. E agora, em março desse ano, o Espírito Santo se destacou dentro da empresa, né, por uma mudança que a empresa fez, e o Espírito Santo absorveu isso muito bem, a equipe absorveu isso muito bem, né, a equipe trouxe resultados que se destacaram a nível nacional, a ponto da empresa nos perguntar, nos questionar como que a gente estava fazendo, de que forma a gente estava aplicando aquilo ali, e na verdade era todo o time, toda a equipe, né, aí eu falo, foram os homens, né, usando de sabedoria, a equipe usando de sabedoria, e aí novamente entrei num novo processo de seleção agora para o cargo que eu estou hoje, mais por esse destaque do que estava sendo, do que estava acontecendo aqui no Espírito Santo. E a primeira fase foi em março. E ali eu entrei, né, mas já tinha outros candidatos também, né, com o mesmo potencial. Mas eu me destaquei, eu consegui me destacar ali, né? Eu costumo até dizer que o Senhor deu graça ali, e acho que esse foi o grande ponto. E naquele primeiro movimento ali, naquela primeira oportunidade, outra pessoa foi promovida e tudo certo, mas eu fiquei de stand-by. E o Senhor mostrando, falando, ó, vai ser aberta uma porta, é só confiar. E ali eu falei, já fiz a minha parte, já me destaquei, como diz o texto, né, consegui dar o destaque não a minha pessoa, mas a todo o time que está comigo, todos aqueles que construíram comigo o resultado que me levou até lá. E aí agora em setembro eu fui chamado, né, para o cargo que eu estou hoje, para assumir uma região muito importante dentro da companhia, né, e aí foi a grande bênção do Senhor, né, que não foi qualquer área, não foi qualquer região, mas eu saio de uma equipe de 40 para 300 pessoas. Meu Deus. Maravilha. Então, eu falo isso sem qualquer tipo de dificuldade. O mérito é todo do Senhor. O mérito é todo dele. O que eu aplico hoje com o meu time é aquilo que eu aprendo aqui na palavra. Acabou então a carreira? Já chegou onde precisar? Não? Eu brinco com o meu diretor, porque a cada 3 anos eu sou promovido, o próximo cargo é o dele. Então ele tem 3 anos para ficar no cargo. Mas não, na verdade não. Não para, né, Wander? Não pode parar, porque os desafios vão se renovando a cada dia. É verdade. Né? E cada passo que você dá, né, você aumenta a sua responsabilidade com o testemunho que nós levamos. Tem que estar sempre se aperfeiçoando, se atualizando. E veja, o sucesso, ou seja, o destaque que ele alcançou, não é um ato isolado, não é exclusivo dele. Ele mencionou que diversas vezes foi o time, foi a equipe, todos fazem parte desse trabalho, todos também foram, né, de certa forma, acompanhar a promoção. A credencial foi essa, o time funcionando e trazendo resultados. Exato, não é isso? Exato. Muito bom. Pastor João, nós estamos já concluindo mais esse episódio, mais este programa. Wanderson, uma palavra para fechamento do programa. O seu testemunho. Quem era o Anderson lá atrás, no início? Quem é o Anderson hoje? Como você pode resumir? Se eu for buscar uma palavra nesses 10 anos, eu posso colocar a dependência do Senhor. Eu aprendi a depender do Senhor não só na vida espiritual, mas na vida profissional. Quando eu entendi que o Senhor me ama a ponto de querer cuidar de tudo na minha vida, e eu deixei que Ele cuidasse de tudo na minha vida, eu vi que foi subindo. Os degraus não descem, mas sobem, porque tudo Ele foi providenciando. Então hoje, não importa qual seja o momento que passe, porque existem momentos, ainda existem tempestades, mas eu aprendi a depender dele. Por mais difícil que seja, eu sei que no final é a mão dele que vai agir. Se eu estiver dependente dele, ele vai operar. Amém.
Muito obrigado pela sua participação, a sua vinda, de estar aqui conosco nesse programa. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. É sempre bom a gente poder colocar aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida e nos usado para influenciar outras pessoas. Esse que é o grande benefício, né? Saber que o Senhor tem nos usado como ferramenta para trazer benefício a outros. Muito bom. Pastor João, é isso. Mais um programa, mais conhecimento, mais testemunhos de sabedoria que todos podem usar. Não é um particular de A, B ou C, mas todos podem se dedicar na sua obra, como diz o texto do início do programa, e alcançarem destaque até mesmo diante de reis, diante de pessoas importantes. Amém. Fica aqui mais este episódio para o nosso aprendizado, o nosso crescimento. E por fim, eu ainda quero deixar um versículo de Provérbios para a sua meditação. É o Provérbios capítulo 24, verso 3, que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, toda a sua dedicação, toda a sua busca, tudo aquilo que você coloca na dependência do Senhor, como foi o testemunho deixado aqui pelo Anderson, certamente Deus vai te honrar, Deus vai te valorizar, vai te abençoar. Tudo isso vai edificar a sua vida, a sua casa, e por essa inteligência, por essa sabedoria, Deus vai firmar e abençoar todas as coisas. Deus abençoe grandemente você, sua vida, sua família, todos que você ama. Não esqueça de compartilhar todo este conteúdo, porque também vai abençoar a muitos outros. Sabedoria para viver bem, preceitos eternos que nos ensinam a agir corretamente e viver melhor.